Pessoal, boa tarde. Estamos aqui na Feira Hospitalar, a maior da América Latina, do país. E trouxemos aqui essa ideia do podcast Health Ideas. Então, hoje vamos falar sobre segurança do paciente. Estamos aqui com 3 especialistas nisso. A ideia é a gente discutir vários temas da segurança do paciente, como tecnologia, cultura, planos táticos, né, para a gente conseguir colocar em prática. E é isso. Então, eu sou Tawane, eu sou enfermeira de formação. Hoje eu atuo aqui na Pixel como na parte de gestão de canais, de parceiros. Estou aqui há um tempo já, bem feliz, porque eu sinto que consigo fazer parte, né, da inovação em saúde. E queria conhecer vocês um pouquinho melhor também. Então, se puderem se apresentar. Olá, boa tarde a todos. Agradeço a Pixel pelo convite. Eu sou Viviane Franco, trabalho com acreditação hospitalar. Já trabalho com qualidade há mais de 10 anos e é um prazer estar aqui hoje. Que legal. Muito prazer. Prazer para mim também estar aqui. Obrigada pelo convite. Meu nome é Adriana Freitas, eu sou avaliadora de uma metodologia de acreditação canadense, que na verdade começou no Canadá e hoje em dia é global, que é o Quimento. Sou avaliadora de serviços de saúde e coordenadora de informações e conhecimento na QGA. Show. Meu nome é Pamela Uemoto, sou enfermeira, especialista em qualidade e segurança do paciente. E mais recentemente eu tenho trabalhado na parte de gestão de riscos, com análise de eventos adversos e propondo, né, melhorias para evitar que eles aconteçam. Muito bom. Só as tops. Gente, quem quiser pode baixar depois isso aqui que vocês estão ouvindo, vocês vão receber, tá bom, a gravação. E segue a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Estamos em todas. Bom, vamos começar então. Eu trouxe aqui algumas perguntas para a gente começar nosso bate-papo. Como eu falei, eu sou enfermeira, né? Então já passei por muita coisa nessa vida. Imagino que vocês também. E a cultura do paciente é algo que sempre foi um desafio, porque não é uma coisa que depende do enfermeiro, ou que depende só do técnico, ou que só depende... Literalmente está tudo interligado. Se uma pessoinha ali não fizer seu papel, algo pode se quebrar e gerar risco para o paciente. Quando eu era mais jovem, eu achava que o hospital, teoricamente, por estar cuidando ali de pessoas, seria um lugar mais seguro para se estar. E aí eu lembro que nas primeiras aulas assim, da faculdade, que a gente discutiu segurança do paciente, eu vi que, na verdade, é um dos lugares com mais risco, né? É mais risco estar no hospital do que andar de avião, por exemplo. E eu achei isso muito curioso. Eu queria saber de vocês como que é a vivência de vocês nesse sentido de cultura mesmo da segurança do paciente, como é que vocês sentem isso na prática, vocês acham que a gente está longe de chegar no lugar ideal, se está perto, como é que está aí na visão de vocês? Falando em cultura de segurança, né, que é algo muito amplo, né, nós ainda temos muita oportunidade, né? Porque apesar de hoje nós, né, todas as pessoas e profissionais terem participado mais dos processos de qualidade e segurança do paciente, mas ainda nós temos um número ínfimo de instituições que trabalham, por exemplo, na acreditação hospitalar. E a acreditação acaba facilitando muito e proporcionando aí até o início de uma cultura de segurança dentro das instituições de saúde. É uma boa ferramenta, então. É uma ótima ferramenta. Falando em que estágio nós estamos, já caminhamos bastante, porém ainda temos muito a evoluir. Até porque quando a gente fala de cultura, nós consideramos aí em torno de 5 anos para que uma instituição realmente tenha uma cultura de segurança, e isso com trabalho árduo. E inclusive com a própria pandemia, muitas questões regrediram, né? E um dos principais pontos que não foram priorizados foi qualidade e segurança do paciente. Então hoje nós estamos realmente até em uma fase de retomada, de resgate de muitas ações que até então nós já trabalhávamos e que hoje nós precisamos aí realmente até colocar mais esforços para um resgate de fato. Nossa, da pandemia todo mundo com máscara, com luva, e mesmo assim foi o contrário. Exatamente. Todo mundo pensou, né, que a pandemia fosse trazer uma melhora, mas não. Pensando em qualidade e segurança do paciente, inclusive nós temos números, né? Os números comprovam isso, né? O aumento de eventos com danos, o aumento de mortalidade. Então,
com a pandemia nós tivemos, infelizmente, esse prejuízo. Ou seja, evoluímos, mas precisamos evoluir muito ainda. Sim. E os dados brasileiros são alarmantes, né, em relação ao número de incidentes que ocorrem nas instituições de saúde. Os principais deles estão voltados para erros de medicação, né, um assunto que a Viviane também é especialista, gosta muito de falar sobre isso, infecções relacionadas à assistência à saúde. Embora muitas instituições ainda não encarem as infecções como eventos, são eventos com um dano, são eventos que trazem um aumento do tempo de internação, muitas vezes impactam numa piora de qualidade de vida dos pacientes depois da sua alta, né, e até comprometem o acesso de outros pacientes às instituições, uma vez que esses leitos estão ocupados por aqueles que eventualmente já deveriam estar nas suas casas, né. E as temidas quedas, né, os profissionais da área da saúde em geral, né, não só a enfermagem, os médicos, fisioterapia, a equipe multidisciplinar, tem uma preocupação muito grande relacionada à queda nas instituições. Então eu entendo que um bom caminho para as instituições que já despertaram para a necessidade de monitoramento, né, dessas ocorrências é o preparo das pessoas. Então as pessoas precisam ser capacitadas, precisam ser treinadas para reconhecimento daquilo que acontece diferente do esperado, né, como situações que devem ser observadas, identificadas, e depois dessa capacitação para identificação, essas pessoas precisam ser estimuladas para a notificação dessas ocorrências, não é? Porque muitas vezes, infelizmente, a gente aprende depois de algo já ocorrido, né? E uma vez notificadas essas situações, essas pessoas precisam ser convidadas a refletir sobre aquela situação. Geralmente as instituições começam por esse caminho, até chegar no nível de maturidade um pouco maior, onde elas já estão aptas para reconhecer possibilidades de ocorrência desses incidentes, que é aquilo que a gente chama de quase erro ou near miss. Essa é a melhor das situações, quando as pessoas estão aptas e se sentem seguras para notificar essas situações e colocar luz sobre problemas que ainda não aconteceram de fato. Sim. Esse é o melhor dos caminhos, né? Então as pessoas se dedicam à análise, utilizando ou não ferramentas de qualidade inicialmente, mas conforme o tempo vai passando, de novo, falando sobre a maturidade, a gente utiliza ferramentas de qualidade e passa a entender que essas ferramentas estão para nos auxiliar, sim, e não para onerar ou burocratizar o nosso dia a dia de trabalho, né? E gerar aprendizado institucional. Então, a partir do momento que essas análises são não só realizadas, mas até informadas na instituição para que outros setores aprendam com aquelas ocorrências ou com aquelas possíveis ocorrências, né? Sem dúvida nenhuma, a cultura de segurança do paciente, ela então começa a ser observada, como a Viviane falou, muitas vezes a gente precisa realmente desse prazo, de 3 a 5 anos, né? É um prazo longo, mas se houver uma dedicação maior, a gente consegue encurtar e, lógico, né, trabalhar aquilo que a gente sabe que é o nosso maior foco de cuidado, de atenção, que é uma assistência segura. Eu vou passar a palavra aqui para a Pamela, para que ela fale um pouquinho também. Você está falando isso, eu estou pensando no desafio que é, né? Sim. É muito comum a gente começar analisando eventos daquele que tem dano, que tem óbito, que alguém morreu, né? É uma cultura mais reativa. Sim. E aí, para a gente chegar nesse lugar de analisar quando ainda não aconteceu, quando a gente tem uma visão sistêmica para aquilo que pode dar errado, né? O caminho que a gente tem que fazer, que de fato leva um tempo. E aí, pensando assim na definição de cultura, que cultura é o nosso jeito de ser ali da instituição, onde todo mundo fala a mesma língua de segurança, né? Um caminho assim bem denso a se percorrer, né? Então, é muito comum ver nas instituições essas notificações, na sua grande maioria, apenas quando alguém morre, é muito reativo, né? E aí no nível da cultura em que ela deveria ser, ainda é muito patogênica ali, né? Muito reativa. E que a gente tem que crescer para que ela seja mais sistêmica, né? Que tem uma visão do CEO a quem está lá na ponta, beira-leito, né? Prestando assistência. Então, estava pensando num desafio que a gente tem para falar aqui nessa mesa hoje, né? Justamente. E olha como é interessante, né? A Pamela até citou em relação à parte do CEO.
muitas vezes a cultura de segurança, a segurança do paciente, ela é muito atrelada à operação. Sim. E quando a gente tem a segurança e a qualidade dentro de uma instituição que é exclusivamente atrelada apenas à operação, nós não temos uma evolução. De fato, nós não conseguimos fazer com que as práticas se tornem verdadeiramente uma cultura. Porque a gente entende que quando a gente fala de segurança do paciente, a gente precisa envolver os 3 níveis. Então, desde a alta liderança, se eu não tenho uma alta liderança que valorize de fato ações, né, voltadas à cultura de segurança do paciente, dificilmente essas ações vão evoluir. Então esse é um ponto mais importante, né? A cultura, a segurança do paciente, por muitas vezes ela foi vista de forma operacional. Sim. E na verdade a segurança do paciente ela é estratégica. Exatamente. Apenas quando as instituições começam a discutir estratégias e dentro dessa discussão de estratégia inserir a segurança do paciente como uma prioridade, nós de fato conseguimos aí ter melhorias implementadas dentro das instituições. Então esse é um ponto muito importante também. Sim, concordo plenamente. Você fala de estratégia e é muito, de fato, além do operacional. Envolve custos, envolve financeiro, envolve suprimentos, envolve alta gestão. Eu vim da auditoria também do faturamento, então eu sempre penso nesse contexto também. Quando a gente tem um paciente que fez uma cirurgia para apendicite, poderia ter passado 3 dias ali, mas que por um evento adverso, que pode ser mínimo, ele acaba passando 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí a gente perdeu o giro de leito, aumentou o custo, enfim, alguém que deveria estar ali não consegue estar pela falta da vaga, além da receita que você deixa de ganhar, o custo que você aumentou, o risco a mais que você está colocando no paciente, porque cada dia a mais dentro do hospital é mais risco para o paciente. Mas só para entender melhor, é bom que tenham muitas notificações, é melhor que tenham poucas notificações? O que é que a gente está buscando aqui quando a gente pensa em notificação, em cultura, em maturidade? Eu acho que é até muito engraçado, né? Quando a gente fala se é bom ou ruim terem muitas notificações, isso é muito relativo. Sim. Nós fazemos nós, né, trabalhamos com segurança do paciente, a gente faz muito um trabalho de estímulo à notificação. Ao mesmo tempo, a gente não quer enxergar eventos dentro das instituições de saúde. Então, na verdade, eu acho que tanto a Adriana quanto a Pamela irão complementar, mas o nosso desafio é realmente sensibilizar para que, de fato, todos os incidentes, os eventos sejam notificados, porém, que a gente consiga fazer uma inversão da curva. Que cada vez mais a curva de eventos que geram dano para o paciente, elas reduzam, a partir com que a qualidade e a segurança do paciente vai sendo implementada, e aí a gente vai conseguindo até ter um aumento de, como a Adriana trouxe, de near miss, daquele quase erro. Então, acho que as meninas vão poder discutir mais sobre esse ponto, mas é muito relativo quando a gente fala em aumentar ou diminuir o número de eventos de fato. Isso mostra a nossa visão de risco, né? Esse exemplo que você estava colocando, aquela pirâmide que a gente costuma apresentar quando vai mostrar as notificações, aquela base larga, em que você tem muita notificação de risco, né? Então, uma visão do profissional que ele está atento ao que pode dar de errado, e é isso que ele reporta, mostra o nível de maturidade dessa instituição, né? Porque senão é aquilo que a gente estava falando lá atrás, a cultura em que eu só faço algo quando alguém morre. Então, trabalhar isso no profissional para que ele comece a identificar aquilo que pode dar de errado, não apenas quando de fato alguém morreu, né? E a gente estava fazendo uma brincadeira aqui dos tipos de notificação. Você tem gestores que pressionam para fazer uma notificação e aí vem uma notificação rasa de um processo que de fato não traz melhoria, né? Tem preciosidades ali sendo ocultas, né? Que se a gente trouxesse à tona de fato, a gente teria mudança dos nossos processos, né? E sem dúvida conhecer essas ocorrências faz parte, né, da criação ou do fortalecimento da cultura de segurança na instituição. Indo para questões práticas, a partir do momento que a gente passa a reconhecer essas situações, protocolos podem ser criados ou revisados, processos de trabalho podem ser redesenhados, o fluxo do paciente, então, e do próprio profissional também vai ficando mais seguro, porque o profissional da área da saúde também sofre com a ocorrência de eventos, não é? E um outro ponto que a gente tem falado bastante, que é sobre a cultura de segurança, as instituições podem e devem utilizar ferramentas validadas para mensurar
a percepção das pessoas em relação a todas as iniciativas que têm sido realizadas na instituição, implantadas na instituição, para fortalecer ou implantar a segurança do paciente, né? Que são as pesquisas de cultura de segurança. Elas devem ser aplicadas, devem ser estudadas também pela equipe multidisciplinar, especialmente pelos gestores, para que essa instituição não só saiba em que nível de maturidade ela se encontra, como ela também estabeleça planos de ação para elevar os níveis, né, de percepção e de engajamento também das pessoas nessa que é uma frente tão importante na área da saúde, que é a segurança do paciente. Sim, eu ia perguntar isso. Não adianta ter a notificação e não ter um plano de ação em cima dela. E até um ponto importante que a Adriana trouxe sobre a pesquisa de cultura de segurança, que é uma ferramenta extremamente importante, né? Tanto até para identificar se melhorias estão sendo trabalhadas ou não, como você colocou, mas muitas vezes a gente tem instituições que ainda não tem uma clareza em relação à notificação dentro das suas unidades, né? Até a própria diretoria. Muitas vezes as diretorias elas se surpreendem com o resultado da pesquisa de cultura de segurança. Por quê? Verdade. Porque é a partir daí que a gente consegue notificar que os profissionais não têm uma cultura de notificação, se ainda existe ou não uma cultura punitiva dentro dessas instituições, se melhorias são trabalhadas a partir dessas notificações, um processo de comunicação. Se eles sabem o que é evento adverso. Perfeito, sem um processo de comunicação clara, né? A comunicação ela é fundamental em toda a estrutura de gestão de riscos. E a pesquisa traz essa informação também, que é muito importante. Então, ter a pesquisa como uma ferramenta é muito importante para que, de fato, nós tenhamos um direcionamento aí dentro das instituições. Na verdade, a pesquisa ela serve para tirar as vendas de quem realmente precisa enxergar ali o cenário dentro de cada instituição. E hoje a gente tem isso de fácil acesso, né? A gente tem diversos instrumentos para que a gente consiga medir esses níveis, né? Inclusive, a Anvisa recentemente disponibilizou o e-questionário que toda instituição consegue acessar ali no seu celular ou numa internet, que consegue fazer a pesquisa e avaliar esses pontos e se comparar, né? A gente consegue ter um histórico do nível de crescimento dessa instituição e a partir daí ver o que eu mudei, onde eu preciso melhorar, quais são as minhas fragilidades, né? E aí propor um plano. Exato. E acho que um reforço que é extremamente importante, que de alguma forma todas nós citamos, que é a percepção e a mudança de cenário quando se identifica uma cultura punitiva. A gente precisa estabelecer não só canais seguros de notificação, muitas vezes as instituições de uma maneira até muito ingênua estabelecem que a notificação deve ser entregue diretamente para o gestor, né? E a pessoa com essa ação se sente insegura para fazer o reporte de determinadas ocorrências naquele setor, já que muitas vezes é o gestor que estabelece como é que o processo deve funcionar, né? Então, estabelecer canais seguros, focar as análises em melhorias de processo e não em culpabilidade, tudo isso faz com que as instituições deixem cada vez mais para trás a questão da cultura punitiva e passe de fato a implantar uma cultura justa. Sim. E ainda existe, né, Adriana? Muitos acham que a cultura punitiva já não existe mais, existe, está presente ainda em muitos lugares, em muitas instituições, e isso de fato acaba mascarando aí tantos dados, né, quanto acaba prejudicando também todas as ações voltadas para a qualidade e segurança do paciente. Sim. Na minha vivência eu via dos dois. Eu via o medo, né, de registrar, e eu via também como que eu falo? Quando você acha que aquilo não dá em nada, sabe? Cansa. A desmotivação, Pra que eu vou notificar? Eu notifico a frase, né? Eu notifico, ninguém faz nada com isso. Exatamente. Eu não vou notificar mais. A pessoa se sente totalmente desmotivada. Sim. Então, são dois sentimentos muito intensos que fortalecem essa questão de que eu não vou notificar. Em relação à desmotivação, tem alguma ação que vocês já fizeram para... Não sei, que vocês já pensaram assim, tanto a desmotivação quanto o medo. Como que a gente reverte esse cenário que eu imagino que seja muito presente mesmo ainda? Acho que um dos principais pontos é realmente, eu até trago a comunicação novamente, trabalhar a comunicação. Se eu faço notificações de todos os eventos, né, que eu identifico,
e eu não tenho retorno desses eventos, eu não vejo que melhorias são implementadas a partir dessas notificações, a equipe ela tende a não notificar mais. Realmente falas como para que notificar? Não serve para nada, isso é comum nas instituições de saúde. Então eu acho que se a gente tem uma estratégia de fato para estimular, né, para tirar essa desmotivação, é um processo de comunicação. Tanto um processo de comunicação de uma devolutiva após essa análise de eventos, mas também das melhorias que forem implementadas. Então, e até como forma de realmente assim, trabalhar com a equipe, olha, parabéns, esse fluxo foi transformado, esse processo foi transformado, essa ação foi implementada graças à notificação. Então tem que ter esse trabalho aí de comunicação e de estímulo de forma muito precisa. Perfeito. A forma que a gente analisa a notificação também faz diferença, né? Porque às vezes a gente expõe aquele profissional que se viu fragilizado naquele evento, né? Então o gestor vai querer entender o que aconteceu, o que você fez. Aí vem o outro, mas o que você fez? Aí vem seu colega, aí vem a pessoa da qualidade, mais um, né? Então fica um negócio tão intenso e aí de fato a pessoa não vai se envolver nunca mais a notificar, né? Então quando a gente tem um profissional que é acolhido, que é entendido o que aconteceu na sua fragilidade, traz ele em conjunto para propor uma melhoria, com certeza ele vê aquilo de forma diferente, né? Pelo menos eu tive essa experiência de trazer profissionais para perto que falavam assim, eu me arrependi de ter notificado, você é a 10ª pessoa que vem falar comigo. E aí eu venho falar com ele e falo, sinto muito por isso, mas muito obrigado. E o que a gente pode fazer para mudar? E você acolher, muda a visão, né? Muda. Então acho que um ponto também para se considerar. Eu concordo com a Viviane e com a Pamela. A questão dos retornos, especialmente, é um reforço positivo a respeito do engajamento dessa pessoa, para a notificação, né, e o acolhimento dela como algumas pessoas chamam de segunda vítima, né, daquela situação, e fazendo com que as pessoas participem. Ainda que não todos, porque muitas vezes é muito fácil falar, mas colocar em prática tem muitas dificuldades, né? Então a gente nem sempre vai conseguir envolver um número grande de pessoas, mas quando a gente consegue trazer uma pessoa que consegue ser um formador de opinião na instituição, para revisão de um processo, para revisão de um fluxo, ele nos ajuda a disseminar que naquela instituição as notificações são levadas a sério, e ainda que a gente não consiga mudar todas as situações que nos preocupam de uma única vez, que há um olhar voltado para a priorização daquilo que é de alguma forma mais preocupante e que toda a instituição está no mesmo foco, não é? No mesmo caminho, que é de busca do fortalecimento da cultura de segurança. E o outro ponto, se vocês me permitem, né? Além desse processo de estímulo, a gente não pode esquecer do processo de educação. Porque muitas vezes a gente parte do princípio que as equipes não notificam por uma punição, por medo de uma punição, ou por uma falha, né, no retorno dessas notificações, mas muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás e realmente enxergar que eu posso ter uma equipe que desconhece a importância dessa notificação e que não consegue nem ter o nível de maturidade para identificar que aquilo é um evento ou não. Então, o processo de educação também, ele precisa caminhar juntos aí com um sistema de gestão de riscos, e a gente precisa sempre retomar essa questão para realmente, às vezes eu preciso de fato olhar para o profissional, apesar de ser uma instituição que trabalha a qualidade há muito tempo, mas trazer de forma clara o que é um evento, como a gente pode notificar, qual o tipo de classificação que a gente trabalha dentro da instituição. Então, isso é muito importante também no dia a dia. Sim, como você tinha comentado, tem gente que não entende infecção como evento adverso e o quanto de infecção que a gente lida no hospital todo dia. Então, vocês falaram de algumas ferramentas que a gente pode utilizar, eu fui anotando aqui. Então, uma delas é o estímulo, a educação, né, transmitir o conhecimento, a aplicação da pesquisa, a comunicação dos planos de ação que estão sendo tomados. Eu queria saber se vocês enxergam a tecnologia como um parceiro na garantia dessa segurança. O que é que vocês têm de visão em relação a isso? Se vocês acham que no manual, fazendo o manual, tem alguma diferença da tecnologia? Como que a gente pode utilizar a tecnologia para a segurança do nosso paciente? Enfim, se vocês têm alguma vivência nesse sentido. O nosso país é muito grande, Sim. Né? Tem dimensões continentais.
mas é inegável que a tecnologia veio para somar, e muito. Né? Então, quantas são as instituições que já trabalham com o prontuário eletrônico, e o prontuário eletrônico traz muitas facilidades, né? Desde travas para erros, por exemplo, de prescrição, doses mínimas, doses máximas, duplicidade, via incorreta, né? Então essas travas são extremamente importantes. A tecnologia também facilita a integração de diferentes setores ou de diferentes profissionais, né, da equipe multidisciplinar em relação ao acesso à informação. As instituições que trabalham com processos totalmente manuais de registro da assistência prestada, a gente sabe que em um determinado momento parte daquele prontuário precisa ser encaminhado para faturamento, e há uma quebra na transferência segura de informação, seja de um plantão para o outro, de um setor para o outro, e a gente precisa reconhecer que sim, não só nessas situações, mas em relação até ao próprio teleatendimento, né? Então é inegável que a tecnologia está sim para nos auxiliar e servir como barreira para alguns erros, eventos ou incidentes. Nesse ponto que a gente está falando, quando a gente olha para o hospital, a gente vê o hospital muito como humano dependente em algumas atividades, né? Tava pensando, se a gente pega, sei lá, aviação, que é muito conhecido, o pessoal fala, né, aviação e outras indústrias, você tem ali processos bem sistematizados e automatizados e talvez um pouco menos daquele humano tomando decisão, né, ou tendo um processo que é totalmente dependente dele, o que acontece muito no hospital, né. E aí quando você vai olhar para o evento adverso, na sua grande maioria, você tem questões de comunicação, de percepção, compreensão. Ah, você me disse isso, eu entendi isso. Ou eu achei que era 30, mas era uma abreviação e era 3. Tem essa questão assim que a gente precisa de fato ter esse olhar. E aí a gente estava conversando um pouquinho antes, posso contar um exemplo? Mas é claro. Acho que ajuda, né? A gente recentemente tive a vivência de passar por uma análise de um evento adverso e olha que interessante, foi um near miss, né? Então, um ponto que a gente já falou aqui, que foi um evento que não atingiu o paciente. O técnico identificou e conseguiu evitar que de fato atingisse o paciente. Então, foi uma medicação. Esse técnico ele ia administrar uma medicação numa criança. E ali, naquele grupo de medicamentos, eram várias ampolas. Todas as ampolas eram uma solução ali límpida para uso endovenoso, mas uma ampola ela tinha um aspecto mais oleoso. E por que esse técnico ele não administra? Porque naquela situação ele conseguiu ler a ampola, né? E quantas vezes eu, na minha assistência, consegui ler a ampola e não a parte de um invólucro externo. E ele conseguiu identificar. Quando ele abre aquele invólucro, aquela única ampola, ela estava escrita uso exclusivo intramuscular e não endovenoso. Então você pensa que a gente ia levar aquela criança a óbito, né? E aí vamos analisar, né? Vamos entender. Houve a notificação, então o técnico identificou, ele mesmo notificou e ele nos aciona e pede ajuda nessa análise, com o apoio do seu gestor, né? Então a gente conseguiu identificar várias coisas e das coisas que a gente identificou, a gente teve uma falta do fornecedor na entrega daquele medicamento, porque por algum motivo precisou de trocar de fornecedor. Só que o primeiro fornecedor... Gente, eu sou paulista, eu vou puxar muito o R aqui, né? Fornecedor. Só pra descontrair. Ele não... Esse primeiro fornecedor, ele conseguia produzir ou importar uma solução que poderia ser usada em várias vias, né? Endovenosa, subcutânea, intramuscular. Quando a gente troca pela falta, eu não faço uma validação desse fornecedor e eu coloco um que só faz uso intramuscular. E eu trago para dentro da instituição. Então, acho a primeira falha, né? Como que foi a validação desse fornecedor, os aspectos técnicos, né? Depois que eu coloco, eu não tenho mudança de codificação, eu não tenho diferenciação de nome, eu tenho etiquetagem manual, era um auxiliar de almoxarifado que pegava a etiquetinha e colocava, e ele via aquilo de forma normal, né, colocava e enfim, aquilo se seguia. Quando você tem a tecnologia nesse processo, com o uso de bipagem, você faz com que o humano, né, você tenha a prevenção do erro, ele não vai conseguir seguir.
você tem uma barreira forte. E aí, né, para passar aqui a palavra, quando a gente está analisando um evento, a gente tem um instrumento que a gente pode usar nessa questão de ação forte, né? Então, o IHI, ele tem uma proposta de você, quando está fazendo um plano de ação, você usar a hierarquia das ações. Então, você tem tanto ações fracas, ações moderadas e ações fortes. O que é isso? É a ação que evita que o erro vá para frente, né? Então, a gente identificou que a causa raiz aqui foi a ausência de bipagem. Qual é a ação forte para evitar que isso aconteça? É a implantação de um sistema de bipagem, né? Ou não, eu poderia analisar esse evento, dependendo da cultura de segurança da instituição, e falar, vamos orientar os profissionais a colar a etiqueta direito, né? Vamos escrever um POP, um documento, para dizer como que tem que colar a etiqueta. Eu poderia ir por esse caminho, mas aqui a gente entende que se eu utilizar um sistema de automação, eu vou evitar de fato que aquilo vá para frente, né? Acho que esse exemplo ajuda a gente a entender o impacto da tecnologia. Eu acho que tanto trazendo o que a Adriana trouxe, o que a Pamela trouxe, né? Quando a gente fala do uso de tecnologia hoje na saúde, né? Até um tempinho atrás, né? A gente enxergava nossas instituições de saúde eram muito pouco tecnológicas, né? E hoje o sistema de tecnologia ele apoia em todas as fases. Então, desde o período ambulatorial, trazendo até uma concepção de continuidade do cuidado. Então, hoje, a parte de sistema já permite que a gente tenha integração do ambulatório com o hospital, que a gente já consiga fazer um mapeamento de exames com alteração, exames com resultados críticos, o que é muito bacana. Quando esse paciente está em ambiente hospitalar, tem uma série de travas, né? Tanto em prescrição, onde a gente tem vários gatilhos hoje de prescrição, nós temos travas aí em relação à solicitação de exames, a comunicação da equipe multidisciplinar, onde a gente consegue ter gatilhos para identificação de um risco de tromboembolismo venoso, um risco de broncoaspiração, um risco de queda. A gente consegue também utilizar o sistema, né, não só assistencialmente, então falando do paciente, eu consigo ver as informações prévias à sua internação, mas eu consigo direcionar esse cuidado também para a atenção primária. E falando de eficiência, hoje necessariamente nós precisamos de um sistema de saúde integrado até para conseguir monitorar nossa eficiência, né? Então a gente precisa de um sistema de indicadores, a gente precisa de um sistema de gestão de riscos. Então acredito que hoje a tecnologia ela consegue fazer toda a ponte, né? Desde quando eu olho um cuidado atrelado, pensando até em uma gestão de riscos clínicos, gestão de riscos assistenciais, eu consigo utilizar a tecnologia para minha operação. Então, hoje é muito difícil a gente trabalhar uma cadeia medicamentosa dentro de uma instituição de saúde sem nenhuma tecnologia, que a gente precisa da tecnologia desde o momento que a gente solicita um medicamento, um material, a forma com a que a gente controla dentro da estrutura da farmácia, para dispensação, para prescrição, até mesmo para um controle, né, de checagem. Então a gente vai precisar de tecnologia de todos esses momentos, e sem contar, né, que basicamente hoje todo o processo até de identificação de um paciente, ou seja, uma prática básica de segurança, a gente vai necessitar aí desse apoio tecnológico. E lembrando que, né, obviamente todos esses instrumentos eles nos auxiliam muito. Tem sido cada vez mais difícil sobreviver sem todas essas ferramentas tecnológicas, mas isso não tira a necessidade de uma educação, tanto do profissional quanto da educação do paciente. Então, a gente usa muito a tecnologia, elas nos auxiliam muito, porém eu preciso ter a tecnologia como um apoio, não como uma medida única e exclusiva e pensando em segurança do paciente. O profissional, a educação do profissional e a educação do paciente precisa sempre caminhar juntas, aí é uma ação muito importante também. Não adianta ter uma Ferrari e não saber dirigir. Então o sistema por si só, ele não resolve, tem que ter alguém ali que saiba o que está buscando. Às vezes você tem ali um monte de informação e você simplesmente não sabe o que fazer com ela. Não sei se já vivenciaram algo parecido, que o hospital tem lá um monte de indicador, um monte de métrica, mas ficam perdidos em relação a qual ação tomar. Não sei se já tem alguma experiência nesse sentido para compartilhar. Sim, pode falar, Vivi. Isso é um ponto que acontece muito, né? Hoje em dia, até pensando nesse apelo, né? Nós precisamos ter indicadores, nós precisamos fazer os monitoramentos, mas é tão engraçado que hoje tem até instituições que têm muitos indicadores, mas a parte mais difícil, porque isso o sistema, eles nos apoiam muito, que é muito bacana, né? Quando a gente tem um sistema de medição aí bem instituído, né? Desde uma base de dados aí fidedigna,
que hoje a gente tem muito problema com fidedignidade de dados, o que é um ponto muito importante. Quando a gente tem uma base de dados fidedignas, elas nos geram esses dados, para a gente conseguir fazer a transformação de um dado em, de fato, uma informação que vai nos gerar uma melhoria, é muito difícil. Então, a gente precisa ter uma equipe, principalmente de lideranças dentro das instituições de saúde, que vão, de fato, fazer uma análise crítica e que vão conseguir direcionar para uma transformação e, posteriormente, fazer, de fato, gerar uma melhoria. Então, esse eu acho que é o nosso grande desafio hoje, né? Nós estamos ainda muito na fase de monitoramento, né? Eu acredito que a Adriana e a Pamela trarão as visões delas. Estamos muito na fase de monitoramento, mas às vezes, o que fazer com esse dado? E muitas vezes nós temos problema até com interpretação de dados. Eu monitoro por monitorar, e quando nós vamos questionar em relação a esse dado, nós não temos aí uma clareza desses profissionais. E dentre outras expectativas do usuário, o que a gente realmente busca nos sistemas é que eles tragam para a gente, né, o que a tecnologia nos proporciona, né, que a gente não permaneça na situação atual, que é a dependência do ser humano para a análise dessas informações, né? Então, através da inteligência de dados, que se identifique, que se faça análise de informações complexas, se identifique padrões, antecipe algumas decisões para essas pessoas e, novamente, né, libere os profissionais de saúde para o tempo no beira-leito, né, para o tempo perto do paciente, dos seus familiares, porque é ali, de fato, que o profissional de saúde sempre fez a diferença, e a tecnologia, o que eu entendo que a sua grande função vai ser, né, tornar novamente essa assistência digna e próxima dos pacientes, que isso é insubstituível, não é mesmo? Estou pensando aqui no mapeamento de processo, né? Porque não faz sentido a gente não saber o processo, não conhecer o processo, fazer por fazer, e depois eu tiro o dado como disso, né? Então a gente precisa dessa etapa anterior. Eu mapeio, sei o que eu quero, porque eu sei onde eu quero chegar. Então eu quero coletar isso, meu processo vai ser assim. Né? Exatamente, é saber o que está buscando, né? Com certeza. Já participei tentando ajudar alguns hospitais assim a mapear seus processos, e aí a gente criava alguns indicadores. E aí a gente, vamos ver o protocolo de sepse, onde está falhando e tal. Aí a gente viu, 60% não teve um antibiótico administrado na primeira hora. E dentro dessa primeira hora ele estava dentro do pronto atendimento. Então a culpa é da enfermagem que demorou para fazer a triagem. Só que ninguém parou para ver se demorou para o convênio autorizar, se foi da retirada da senha. Então, se você não analisa o processo como um todo, cada parte, não adianta saber que foi o pronto atendimento que falhou. Mas onde? Às vezes é um botão da senha que falhou, sabe? Às vezes é uma coisa besteira, assim. E outra coisa que eu sempre penso sobre os dados é que, eu espero que tenham muitos colegas ouvindo a gente, que dado não é para olhar para o retrovisor, né? A gente faz um monte de indicador, faz um monte de relatório para criar justificativa. Aconteceu por causa disso, e aí se explica, acha os culpados. Mas o dado é para a gente prevenir, né? A gente para olhar para frente, qual ação que eu vou tomar daqui para frente. E eu sinto que a gente é um pouco imaturo, falando no geral, assim, em relação a essa parte de dados. Então, às vezes a pessoa é madura, beleza, eu vou fazer as notificações, vou fazer educação, vou criar um monte de indicador, e aí tá lá, apresenta na reunião para a diretoria e fica por isso, sabe? A culpa foi do time do estoque, a culpa foi da farmácia que demorou para dispensar. Mas às vezes isso é só o sintoma. Então, eu sempre fico refletindo em relação aos dados, fora a base de dados que muitas vezes vem daquele jeito. Exatamente, é uma base de dados assim que fica difícil a gente até conseguir fazer comparativos, né? E até na saúde hoje é muito importante que até para a gente fazer um monitoramento, né, de desempenho clínico, que a gente consiga se comparar com nós mesmos, falando de um histórico, mas também se comparar com outras instituições, né? E hoje até esse comparativo nas nossas instituições ficam muito difíceis por uma base desregulada e que não é fidedigna. Então esse é um ponto muito importante. Até quando a gente fala de desfecho clínico, né, falando de linha de cuidado, onde a gente precisa ter uma interface, né, de dado em todo momento, né, desde a atenção primária, hospitalar
E esse acompanhamento também pós-alta, né, pensando em monitoramento desse desfecho, quando a gente não tem um sistema que nos permita esse monitoramento, fica muito difícil, né? Citando até a oncologia, que para a gente conseguir fazer uma demonstração de desfecho, nós vamos precisar ir até de 5 anos, né, pelo menos de monitoramento. Se nós não temos aí um sistema e uma base de dados confiável, a gente não consegue enxergar desfecho. E isso acaba prejudicando de fato a saúde, né? Porque com esse monitoramento que nós vamos trazer aí implementações, né, de novas práticas, de uma terapêutica diferente, de novas diretrizes clínicas. Então, esse é um ponto aí que precisa melhorar para de fato a gente conseguir enxergar aí para todos esses gargalos da saúde. E a fala da Viviane me fez lembrar também da importância da inserção do paciente nesse processo, né? O paciente precisa ser esclarecido a respeito do uso da tecnologia, quais são os objetivos do uso da tecnologia no momento do seu atendimento e até em momentos futuros, né? E a possibilidade dele utilizar essa tecnologia ao seu favor também. Desde processos que atualmente já estão automatizados em muitas frentes, né? Quando se fala de agendamento de consultas, de cirurgias, até depois o segmento desse paciente no pós-alta, né? Então, isso é realmente mais do que uma ferramenta para o profissional da área da saúde, mas para o paciente também, não é? Economiza tempo de ambos, os profissionais das instituições, né? Profissionais / instituições e também os pacientes. Não, e de novo, né, um paciente engajado, a gente tem redução de eventos adversos, de repente esse paciente aí está validando um plano de ação, está validando uma tecnologia junto com a instituição, por que não, né? Trazer esse paciente para perto da análise dos eventos, da definição do plano de melhoria. O que esse dado está me dizendo? A gente está pensando em ir por esse caminho, validar isso num conselho consultivo com o paciente de uma instituição que já tem uma cultura de segurança mais forte, né? É um ótimo lembrete que a gente está ali pelo paciente. Com certeza. E olha que interessante, né? Quando as instituições trabalham tecnologia, muito se acha que a tecnologia é voltada apenas para os profissionais. E pelo contrário, né? Hoje a gente vê o quanto a tecnologia em saúde afeta o cliente final, que é o nosso paciente. Então, hoje nós já temos aí, inclusive, recentemente estava até discutindo com uma pessoa que é leiga na saúde, que se surpreendeu ao receber uma ligação para agendamento de uma consulta, porque seu exame que ele fez em um laboratório tinha dado alterado, teve uma alteração. Então, isso é um recurso tecnológico, né? Então, eu já tenho todo um sistema de gatilhos que permite essa comunicação e essa agilidade até na tomada de conduta pelo médico. Então, isso atinge diretamente o paciente, isso é um benefício para todos, né? É um benefício para nós como profissionais de saúde, é um benefício para as instituições e é um benefício também para o paciente, que aí traz essa agilidade, né? No seu resultado, né? Na sua tomada de conduta. Sensacional. É sempre bom lembrar, né? A gente ficou falando da tecnologia, da notificação, da enfermagem que tem que fazer, mas no fim das contas está todo mundo ali pelo objetivo que é o paciente. Às vezes a gente esquece de incluir ele no processo. Mas ele é o personagem principal ali, de fato, para a tecnologia também. De fato, existem instituições que pensam tecnologia vai facilitar, vai automatizar, vai reduzir, mas e a jornada do paciente, né? Como funciona? Então é bom lembrar desses dois lados. Obrigada, meninas. Eu queria saber se vocês querem trazer algum ponto prático, alguma coisa que vocês já trouxeram, que já fizeram na prática, que vocês viram mudança onde vocês estiveram nas instituições que passaram, que vocês acham que poderia ser uma boa dica, digamos assim, para os colegas que estão ouvindo a gente, alguma coisa que vocês acham que vale compartilhar, além de tudo que a gente já falou, né, da importância da educação, da notificação, algum caso que marcou vocês? Acho que a criação de times, não os profissionais, por uma série de circunstâncias na sua vida profissional ou mesmo na sua vida pessoal, não permanecem muito tempo nas instituições, não é? E uma das grandes preocupações dos gestores é justamente que esse profissional, quando vai embora, leva consigo todo o aprendizado, né, gerado, e isso impacta, né, voltando então ao nosso assunto inicial, na cultura de segurança do paciente. Então, quando se cria times ou comissões, comitês para discussão de temas, né, que geraram aprendizado institucional, eu entendo que essas são ações práticas, né, que vale aqui trazer como uma lição aprendida.
Uma outra também, que é a inserção de fato do médico nesse processo. Né? Muitas vezes a gente deixa o médico à parte de toda a situação que é discutida ou de toda a ação que vai ser implantada no hospital, porque a gente se parte do princípio de que o médico não é aderente. Quando, na verdade, o médico é um profissional que dá muitos exemplos na instituição. Né? Então, ensinar o médico sobre como ter atitudes que encorajem as pessoas a não só identificarem, mas compartilharem situações preocupantes é de extrema valia, né? De grande valia, porque a gente fala o médico não faz, porque a gente parte do princípio que ele sabe como fazer. Então, inserir o médico, ensiná-lo como abrir canais de comunicação antes, por exemplo, de uma cirurgia, para que essa cirurgia seja realmente segura, eu acho que esse também é um caminho bem importante. Também compartilhar toda a análise. A gente até falou isso aqui um pouquinho, né? Eu tenho um grupo que fez a análise de um evento, tem um plano de melhoria feito, aquilo me gera dados, mas como que isso chega na ponta, né? Como que eu fecho a comunicação para quem está na ponta do que de fato aconteceu, do que está sendo feito? Por vezes, sei lá, geralmente as instituições são assim, tem um setor lá da qualidade que emite um relatório, que manda para o gestor da área, e aí coloca lá os números de notificações, os tipos, quantas lesões de pele, quantos erros de medicação aquele setor teve, né? Como que isso chegou na ponta? Será que a ponta de fato entende que no seu serviço o que de fato está acontecendo ali e o melhor, o que ele pode fazer para evitar que aquilo aconteça? Né? Então, acho que a gente fecharia esse ciclo, uma vez que eu tenho um sistema robusto de notificação, fácil acesso, né? Que seja fácil o preenchimento, essa cultura de análise, engajamento da equipe, engajamento do paciente, e eu fecho o ciclo devolvendo para ele o que está sendo feito, né? Tá todo mundo inserido. Isso é cultura de segurança, né? Muito bom. Eu vou citar 3 ações. Vou puxar a sardinha para a minha área, né? Eu acho que a acreditação hospitalar é muito importante. Eu acho que quando a gente trabalha uma certificação aí voltada para a qualidade e segurança do paciente, ela consegue trabalhar várias vertentes do que nós já discutimos aqui, trazendo até como exemplo a metodologia Quimmento, que é a que eu trabalho. A gente consegue fazer tanto a inserção do profissional, do paciente, e também aí olhar até toda a parte de sistema, né, de informatização aí, das instituições de saúde. No segundo ponto, que eu vou até complementar o que a Adriana trouxe, concordo plenamente, que quando a gente consegue organizar aí os profissionais em times, né, e times de fato multidisciplinares, como a Adriana citou, é importante o envolvimento do médico, e eu traria até como a importância até de ampliar para toda a equipe multidisciplinar, né? Então, quando a gente tem essa equipe bem integrada, e quando a gente tem aí um problema sistêmico que vai impactar na segurança, a gente conseguir trabalhar de maneira integrada e de forma multidisciplinar, a gente tem grandes ganhos. E o terceiro ponto, né, que foi o grande foco da nossa discussão, que é em relação da utilização da tecnologia aí como uma forma de apoio, né? Então, hoje a tecnologia ela permite, né, nos trazer vários gatilhos, várias organizações de fluxos, organização processual, até uma forma de facilitar a comunicação com o profissional, com o paciente, que traz um grande ganho, né? Então, assim, eu acho que nós temos um longo caminho pela frente, mas eu tenho certeza, né, se formos olhar aí para uma saúde de 10 anos atrás, falando em qualidade e segurança do paciente, aí até também com apoio tecnológico, nós conseguimos aí melhorar muito e tem sido cada vez mais um orgulho, né? Por isso que a gente gosta tanto de falar sobre qualidade e segurança do paciente. Ficaríamos aqui horas, né? Sim, com certeza. A gente viu que é complicado, né? Que toma tempo, mas que é parte do trabalho. E, sinceramente, 3, 4, 5 anos eles vão passar de qualquer jeito. O tempo vai passar, então por que não começar agora para daqui 5 anos a gente ser uma instituição de referência em segurança do paciente, trazer segurança para o nosso paciente e para os nossos colaboradores que estão ali, que antes tinham medo, né, desacreditavam, enfim. Então acho que vale começar agora. Queria saber só se vocês têm alguma coisa para a gente encerrar a nossa conversa hoje, alguma mensagem para o pessoal que está ouvindo, seja de motivação, seja de direcionamento,
ou da carreira de vocês, algo que vocês gostariam de compartilhar. Então, esses últimos minutinhos, fiquem à vontade para a gente fechar. Não, eu gostaria de agradecer pela participação, muito, muito bacana estar aqui com especialistas discutindo esse tema que eu gosto tanto, né, que eu acho tão importante. Eu acho que se tem uma mensagem hoje, assim, que é importante passar, né, trazer a consciência que todos nós somos responsáveis pela qualidade e segurança do paciente. Se formos olhar aqui dentro dessa estrutura, né, dessa gigantesca feira hospitalar, todos que estão aqui trabalham de alguma maneira a segurança do paciente, ou no uso da tecnologia, ou no direcionamento de algum material, de algum medicamento, de algum cuidado. Então, e hoje nem todos têm essa sensibilidade de identificar, né? Se hoje nós pedirmos aqui para levantar a mão, quem hoje aqui é responsável por qualidade e segurança do paciente, nem todos levantaram a mão. Eu diria que um número ínfimo de pessoas levantaram a mão. E, de fato, todos que estão aqui presentes fazem parte aí desse grupo que precisa trabalhar a qualidade e segurança do paciente. Então, eu acho que a mensagem é trazer essa consciência, né, de responsabilização sobre qualidade e segurança do paciente. Da mesma forma, né, a gente sabe que esse é um caminho árduo, não é um caminho simples, mas como você disse, né, o tempo vai passar de qualquer forma. Então, quanto antes a gente começar, antes a gente começa a aprender a lidar com todas essas novidades, inclusive, né, que são impostas não só pela tecnologia, mas inclusive pela forma de viver, de se relacionar, né, das novas gerações. Então, a gente precisa, de fato, abraçar esses desafios, por mais que pareça piegas, e aprender todos juntos, né, a lidar com o que é com o novo, né, e trazer os profissionais como foco de assistência, tanto quanto os pacientes. Né? Então, acho que muita coisa já foi discutida, muito já se aprendeu a respeito, mas nem tudo se coloca em prática no dia a dia. Né? Então, a gente identifica diversos desafios a cada instituição que a gente avalia, com cada profissional com quem a gente conversa, mas de verdade são os desafios que nos colocam de pé todos os dias, são os desafios que nos fazem estar ao redor de uma mesa discutindo um tema, né, que por mais que a gente permaneça aqui horas, como você bem falou, Vivi, a gente não esgota, né, os desafios ou as possibilidades. E de verdade, né, quando a gente fala em desafio, a gente está falando em oportunidade. Então é encarar realmente como algo que vai gerar uma assistência mais segura para a gente, né, que cada vez mais a gente se aproxima, né, de uma condição de saúde que nos coloca como foco da assistência. Então, que seja pelas nossas famílias e pelas pessoas, né, que a gente encontra diariamente, ainda que a gente não consiga manter essa proximidade, né, como a gente gostaria, mas que realmente é necessário. E eu acho que também não tem para onde correr, né? O futuro é esse, o futuro é cada vez mais instituições seguras, com uma cultura de segurança forte, com processos eficientes, né? Eficazes, em que você tem um paciente engajado, né? E você comentou um pouquinho, pode ser clichê, mas a gente se vê em algum momento como paciente, a nossa família, né? Então a gente quer que cada vez mais a gente tenha um sistema de saúde seguro, né? Inclusive, do ponto de vista de regulação, a gente tem uma série de evoluções aí, Plano Global de Segurança do Paciente, RDCs que vem fortalecer o núcleo de segurança, então não tem para onde correr. Eu acredito que é esse o foco que a gente tem que olhar. Ai, que bom que não tem para onde correr, então. Então, pessoal, acho que por hoje era isso. Quero agradecer a cada uma de vocês pelo tempo, por toda a gentileza em compartilhar tanto conhecimento. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, aprendi um monte hoje. E em nome da Pixel também, estou feliz de estar com vocês. Quero que vocês que estão aí ouvindo, que estão vendo, que leiam o QR Code para gravar em casa, que depois busquem a gente nas redes sociais, que a gente tem muito conteúdo para compartilhar. A gente teve 35 pessoas compartilhando conhecimento nesses últimos dias aqui. E a ideia é isso. Então, obrigada mais uma vez, pessoal. Obrigada a vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês, meninas. Quero vê-las novamente. Obrigada. Então é isso, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.